Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dentro de instantes você verá o vídeo do Padre Rodrigo Maria falando sobre a nova ordem mundial, que é um assunto muito importante. Mas antes quero fazer uma proposta a vocês. Estou com uma ideia, para colocar aqui no canal, colocar podcasts. O que será um podcast? O que é um podcast? São entrevistas, trazer convidados para o canal para serem entrevistados e fazer perguntas a eles, tá? Fazer até alguns debates saudável também, e fazer perguntas que vocês fariam, tá? Antes de começar a live, alguns dias antes de anunciar, tal pessoa vai estar aqui no canal, coloque aí suas perguntas e eu vou ter a oportunidade para que vocês perguntem para o convidado sobre certas coisas, ok? E também vou elaborar as minhas perguntas. Só que eu estou com um problema de internet. Eu não tenho aqui condição de colocar uma boa internet. Tá vendo uma live e fica parando, não tem como você acompanhar, tá? Então, no meu caso, é só você observar o meu canal, não tem nenhuma live, não tem nenhum vídeo ao vivo, tá? Por conta da internet. Então, peço a ajuda de vocês, dependendo daqui dos comentários, eu digo a vocês como vocês devem proceder aí para ajudar o canal, que brevemente, se tudo fazer a live, só preciso da internet, ok? Então, é uma proposta para quem puder, tá? Então, coloca aí nos comentários o que você acha, que em um outro vídeo eu falo como proceder, ok? Então, que Deus abençoe você e segue o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Então, pessoal, no domingo passado, nós falamos sobre a consagração da Rússia, que foi algo tremendo, ao meu ver. Foi a melhor coisa que o Papa Francisco fez em seu pontificado até o presente momento. Como todos devem saber, quem acompanha o nosso canal, temos muitas críticas a muitas posturas, a muitas ideias, a muitas atitudes do Papa Francisco. Mas quando se faz coisas boas, há que se reconhecer. E esta foi uma coisa excelente. A consagração da Rússia, tal como Nossa Senhora pediu. Quer dizer, convocando os bispos do mundo todo e fazendo em união, consagrando ao Imaculado Coração de Maria a Rússia. Não importa se acrescentou a humanidade, a Ucrânia, isso, o a mais não tem problema. O problema seria se tivesse faltado, como faltaram em algumas consagrações anteriores, a expressão Rússia. E Nossa Senhora pediu explicitamente a consagração da Rússia. E isto, a consagração do Papa, com a autoridade que ele tem, juntamente com os bispos, tem um poder espiritual tremendo. E mesmo que seja tarde para evitar aquilo que já aconteceu, que no caso foi a Segunda Guerra Mundial, as consequências da Segunda Guerra, peste, fome, perseguição à igreja, ao Papa, ainda resta aquela promessa que está no fim. Por fim, o Santo Padre me consagrará à Rússia, que se converterá e o mundo terá algum período de paz. Então, falamos sobre isso e a partir daí que gostaria de começar, sobre esta questão da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, penso que a maior parte já está um pouco familiarizada com esses termos, porque não é mais, hoje não é como antes, como há 10, 20 anos atrás, que quando a gente falava a respeito do tema, as pessoas pensavam em algo assim tão distante, e hoje está aí na ordem do dia, infelizmente. Então, no sentido que avançou bastante a agenda da nova ordem mundial. E a consagração da Rússia, feita pelo Papa Francisco, em união com os bispos, o Imaculado Coração de Maria, é claro que terá o seu efeito também. Quando acontecerá essa conversão da Rússia prometida por Nossa Senhora, como consequência da consagração, não sabemos. Mas, com certeza, é um ato que irá se contrapor ao avanço desta nova ordem mundial e que ajudará a formar católicos para esse tempo difícil. Católicos de verdade, católicos que tenham fé, católicos que sejam combativos, católicos que tenham a peito a vivência daquilo que é a vontade de Deus dentro da sua esfera, dentro daquilo que é as suas obrigações de Estado e assim por diante. E a consagração da Rússia terá esse efeito, com certeza, naquele país, e ajudará também, nesse sentido, a estabelecer no mundo
uma visão diferente, que contribuirá. Veja que a última promessa em relação àquilo que Nossa Senhora falou em Fátima, em 13 de julho de 2017, de 1917, melhor falando, foi justamente: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então, e sobre isso queremos falar, né? Esta nova ordem mundial, que significa também o globalismo, né? ou esta implantação no mundo de um governo único, pelo menos a tentativa de implantação no mundo de um governo único, que será ditatorial necessariamente, para impor novos padrões, novos paradigmas, né? Para que as pessoas se submetam a esta nova forma de viver, de pensar e de agir, que esteja fora dos padrões cristãos. Então, essa ditadura que será implementada, ela terá o objetivo de justamente construir um mundo sem Deus. Melhor falando, não é sem Deus, eles acreditam em Deus, né? Tanto que lutam contra ele, mas um mundo no qual o cristianismo, a Igreja Católica, ela não tenha preponderância, e Cristo ele seja colocado no panteão dos muitos deuses que o mundo tem. Este é o objetivo, e que ninguém jamais poderia apresentar Cristo como único Salvador, não é? Que é necessário para que todos os homens possam contemplar a face de Deus na visão beatífica. Então, isto não é tolerado na nova ordem mundial. A nova ordem mundial ela tem uma visão maçônica, quer dizer, essa fraternidade, uma falsa fraternidade, evidentemente, universal, o fratelli tutti, né? Quer dizer, todos irmãos, mas num nível puramente humano, mundano, vamos assim dizer, né? No sentido que todas as pessoas devem conviver bem, e por isso ninguém deve apresentar a sua religião como melhor que a dos outros. Evidentemente que nós, como cristãos, não podemos jamais aceitar esse tipo de imposição, porque estaríamos negando a verdade. E qual é a verdade? Aquela que Cristo ensinou. Ele é Deus. E, portanto, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então, evidentemente que ali não há espaço para outro Redentor, a não ser Cristo. São Pedro resume isto, quando ele, depois de Pentecostes, pregando ao povo, diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele diz: nenhum outro nome nos foi dado debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso, na prática, implica que Buda, Confúcio, Maomé, qualquer outra religião animista, enfim, religiões autóctones, né? Ou seja, da cultura indígena, ou de qualquer cultura que seja, enfim, ainda que seja um esforço, na maior parte dos casos, de busca do sagrado, não são estas expressões religiosas, não são a religião, a verdade sobre Deus, que foi revelada aqui por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele é a religião, aquele que religa o homem decaído pelo pecado a Deus. Então, Cristo é o único Salvador. E, portanto, um católico precisa professar isso com todo o vigor da sua alma. E não se pode sair fora disto. Então, em uma nova ordem mundial, não há espaço para esse tipo de mentalidade, que é chamado logo de fundamentalismo, né? Que logo é chamado de radicalismo religioso, que é chamado, então, de mentalidade, como diz, que exclui, uma mentalidade excludente, porque é evidente que o cristianismo ele é excludente, no sentido, ele exclui o erro, a mentira, exclui aquilo que é contrário a Deus. Então, assim, Cristo ele exclui o pecado e o mal. Portanto, é excludente nesse sentido. Uma vez que a luz chega, aquilo que é trevas, aquilo que estava mal iluminado, enfim, deixa de existir. E Jesus ele vem para isso, né? Ele é Deus que se fez homem para nos salvar. E a nova ordem mundial consistirá nisto. Pelo menos o esforço deles é de estabelecer um mundo que é governado por um padrão diferente, um padrão de princípios diferentes. Lembre-se que atualmente existe aí pelo menos 3 grandes forças que vão se embatendo, sobre isso já falamos, mas é sempre bom repetir, né? Que querem estabelecer esse domínio mundial.
O primeiro é um poder econômico, que é o que predomina hoje, que tem em suas mãos as empresas, que tem em suas mãos, a maioria pelo menos das empresas, que tem em suas mãos os veículos de comunicação, o sistema educacional, o meio político e assim por diante. Então, que é o poder econômico, os grupos, essa elite globalista que detém o poder econômico e que quer, através das suas multinacionais, de todo o seu poderio econômico, de comunicação e de mexer com dinheiro, que não deixam também de ter outros aspectos, mas existe um aspecto ideológico forte, que são os eurasianos. Os eurasianos é esse grupo que é formado, sobretudo, Rússia contra a Ucrânia, estão aí a planejar justamente o estabelecimento de uma nova ordem. Rússia e China, né, tem esse aspecto ditatorial explícito, no sentido de são ditaduras. Tanto a Rússia é uma ditadura, embora um pouco velada, porque as eleições, enfim, não são confiáveis. O Putin está no poder já aí há mais de 20 anos. E a China, sim, a explicitação, né, de um governo comunista, onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade de culto, onde nossos irmãos católicos e mesmo protestantes estão presos, não podem exercer livremente a fé, bispos, padres, né, todos eles pagando o preço por professar a sua fé, onde, usar um termo que muito em voga pelos ecologistas, né, às custas da destruição da natureza, porque ali eles poluem mesmo, né? Atualmente a China é a grande poluidora do mundo, poluidora não só da atmosfera, mas também dos oceanos, junto com vários países europeus. Enfim, eles querem apresentar esse modelo como alternativa ao modelo ocidental, globalista, etc. E, por fim, o modelo religioso, né, que é o Islã, os muçulmanos mouros, como queiram chamar, mas um diz que todo homem deve tornar-se um muçulmano. Então, eles querem expandir a sua fé e impô-la. Né? Eles têm uma mentalidade imperialista, globalista. E, desta forma, Bill Gates e assim por diante. Essa turma toda, que são os grandes bilionários e que estão empenhados justamente em dar as suas normas ao mundo. Esses são aqueles que acham que são como que salvadores do mundo. Eles se colocam como aqueles que devem dar normas. Tá? Há pouco tempo, quando morreu o príncipe em inglês, né? Príncipe em inglês, Philip, se não me engano, com 80 e poucos anos, ele disse, né, 80, o britânico é um mistério, algo a ser... há muita coisa a se dizer, inclusive no Brasil. Só para um parênteses, essas jazidas de Nióbio, os meios de comunicação. Por que acham que conseguiram apavorar as pessoas durante todo esse tempo aí, né, como todos já sabem, né, da peste chinesa? Enfim, e por que conseguiram convencer as pessoas de que seria muito importante tomar, né, ali a picadinha, etc. Por conta disso, porque eles possuem o poder midiático. São poucas as mídias que não são compradas por eles. Então, no mundo todo, isso não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E por isso se vê a união de todas essas grandes mídias em torno de pautas comuns. Aquelas pessoas que defendem aborto, drogas, que defendem a pauta LGBT, que defendem todas essas coisas, eles têm uma matriz comum. Né? São pautas deste movimento. Eles têm que destruir a família, têm que destruir os fundamentos da civilização ocidental, aquilo que o cristianismo construiu durante esses 2000 anos, para que eles possam dar outros paradigmas. Sem isto, eles não, sem fazer ruir, né, aquilo que são os pilares da civilização ocidental, eles não conseguem. Há um discurso muito interessante, recomendo a vocês, né, depois, se alguém puder, pode colocar aí, um discurso muito interessante do Papa Bento XVI, assim que ele tornou-se Papa, não sei se foi no mesmo ano, no ano de 2005, se eu não me engano. Ele tornou-se Papa em 2005, a morte de João Paulo II foi esse ano. E ele fez um famosíssimo discurso na Alemanha, na sua terra natal, onde ele falava disso, né? Desse processo de uma maneira bastante intelectual, né? Mas de não muito difícil compreensão, né? Quando ele falava sobre isso, como a Europa havia... ele falava sobre os pilares da civilização ocidental, ele dizia do encontro entre essas três grandes culturas,
ele falava da filosofia grega, ele dizia isto, né, da fé judaica, que depois tornou-se cristã, judaica, e depois tornou-se cristã, né, e do direito romano. Né, Atenas, Jerusalém e Roma. Então, e como isto foi forjando os pilares da sociedade. A fé deu os princípios, os valores morais, né, e depois que foram condensados, inclusive no direito romano, que que influenciou o direito canônico, que conservou o direito romano positivo e que, por fim, tinha como uma base racional a filosofia grega, especialmente Aristóteles, Platão. Enfim, interessante. E ele dizia depois, o Papa Bento XVI, nesse discurso famoso dele eu não sei se foi em Ratisbona, mas enfim, não me lembro a cidade, mas foi na Alemanha, na sua terra natal, onde ele, acho que foi no parlamento, aliás, então, que ele fez, parlamento alemão, que ele fez esse discurso. E depois ele dizia como a Europa estava renunciando às suas próprias origens e por isso estava entrando nessa crise. E de fato, quem conhece a Europa, quem tem oportunidade, já teve a oportunidade de ali estar, ou estudar um pouco daquilo que tem acontecido, é um mundo em franca descristianização, onde aquilo que lembra a sua própria identidade vai sendo banido, justamente por conta desta pauta globalista. Repito, para que os globalistas possam dominar, eles têm que varrer aquilo que é cristão. E isso serve tanto para aqueles que são os donos do dinheiro, o poder econômico, né? No caso, os globalistas, vamos dizer assim, os metacapitalistas, né? Como também serve para aqueles que são os comunistas, socialistas, porque eles têm que banir a religião, porque a religião, para eles, Deus é o Estado, que tem que controlar as pessoas, tem que controlar tudo, como também para os islâmicos, também que tem que tirar os fundamentos cristãos para que eles possam implementar a Sharia, né, a sua lei muçulmana e assim por diante. Então, a todos eles interessam a destruição do cristianismo, especialmente da Igreja Católica, que tem um corpo doutrinário orgânico, né, e que tem a sua tradição, peso moral e a sua tradição, a potência de comunicação já há 2000 anos. Infelizmente, atualmente, tem sido muito mal utilizado, porque aqueles que estão à frente, na sua maior parte, não têm coerência com a própria doutrina da igreja, não creem ou têm medo de apresentá-la ao povo. Pois bem, estou dizendo isto para poder se contextualizar, né, como que nós estamos lidando com isso atualmente. E é preciso estar atento, porque nós podemos muito facilmente, as pessoas que são desavisadas e que não entendem como funciona o mecanismo da nova ordem mundial, colaborar para que ela aconteça. E muitas pessoas boas, inclusive que vão à missa, pessoas que confessam, que vão à missa aí frequentemente, pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, que são católicas, são fiéis, colaboram com o estabelecimento de uma nova ordem mundial sem se aperceber disso. Outros, talvez, não estão dispostos a, vamos dizer assim, perder as suas regalias, perder dos seus privilégios, perda da fé, muito acentuada, né, nos tempos atuais. Então, acontece que as pessoas elas acabam sendo cooptadas, acabam sendo instrumentalizadas